genocídio, com ideologia de gênero. O programa Correria vem às ruas neste 3 de março, onde uma parcela da população se manifesta na redenção contra o impeachment da presidente Dilma e a prisão do ex-presidente Lula. E no Parcão, onde manifestantes reivindicam o impeachment da presidenta Dilma, a prisão do ex-presidente Lula e defendem soluções como inclusive a intervenção militar. O lugar do Lula é mesmo em Curitiba, dentro da Polícia Federal. E o lugar da Dilma, já que ela está com a saúde debilitada, vir para Porto Alegre e cuidar dos netos dela e encerrar a vida política dela. Eu acho que isso seria o mais coerente no momento. É dele, por mais... Ele tem que primeiro provar, mostrar lá dentro da casa se tem algum objeto dele, alguma coisa que diga que é dele, para depois ficar, vamos prender. Isso é o que eu vejo, eu me sinto realmente entristecida com isso. Saindo a Dilma, quem o senhor acha que deve assumir a presidência do Brasil? Não sei, não existe. Esse movimento que alguns desavisados estão seguindo, algumas pessoas ingenuamente estão seguindo, o movimento lá não é contra a corrupção, é para alçar ao poder os corruptos de 500 anos no Brasil, os que privatizaram o Estado brasileiro e oprimir a população brasileira mais uma vez. Quem tu acha que estaria apto a assumir o Brasil hoje, caso ocorra o impeachment da Dilma? Eu acho que o senador Ronaldo Caiado é um bom nome, e Jair Bolsonaro também, acho que são dois nomes que eu destacaria. Tu é a favor ou contra que se estabeleça o regime de partilha contra a exploração do pré-sal? Tendo em vista o evidente roubo que foi feito da instituição, a Petrobras hoje em dia não tem capacidade operacional nem financeira para executar essa exploração sozinha. Então acho que dentro desse cenário a privatização se torna uma necessidade de mercado, né? Na sua avaliação, o Brasil vive hoje uma ditadura comunista? Vive! Nós estamos um pouquinho de chegar perto da Venezuela. Porque se o povo não acordar, nós vamos virar uma Venezuela. Nós temos que pedir, as únicas pessoas que podem nos salvar e tirar a Dilma e o Nove Dedo, que é o maior ladrão que o Brasil já teve, porque nesses 14 anos eles só destruíram o nosso país. É as Forças Armadas, só elas para tirar. Na sua avaliação, as cotas são necessárias ou não? Não, as cotas é desnecessário. O Joaquim Barbosa não teve cota, e olha onde é que ele está. Cota é você levantar 5 da manhã e trabalhar, pegar 2 ônibus. Isso é cota. Isso é cota. Qual é a sua opinião quanto ao Bolsa Família? O Bolsa Família é para só manter os pobres na pobreza. Eles não deixam o pobre subir, eles alimentam a Bolsa Família. Enquanto as pessoas estão trabalhando, eles estão comendo com o governo está dando comida para eles. É pão e circo. Essa compra de voto tem que acabar, isso aí tem que ter limite. Importante o programa Mais Médicos e a presença aqui no Brasil dos médicos cubanos? É importante, é muito importante ter mais médicos aqui no Brasil, sim. Agora, o que não pode fazer é o trabalho escravo. O salário deles, apenas 30% é repassado, o resto vai para o governo cubano. Ou seja, somos nós financiando aquele projeto lá de ditadura que é a Cuba. Não tem enriquecimento maior do que a família Lula no Brasil, não existe. Saíram do zero e agora são milionários. Da onde? Sem roubar? Não tem como, não existe. A partir do princípio em que nós tivermos uma justiça onde vão se basear no eu acho, vai ser um eu acho para qualquer cidadão brasileiro, vai estar indo em cana sem a menor possibilidade de ser uma justiça de fato a todos. O juiz Moro está a serviço da justiça ou de um projeto político? Em muitas das iniciativas, sobretudo no vazamento seletivo, em não investigar o que acontece utilizando a prisão preventiva como instrumento para
inquérito. A legalidade tem que ser para todos e não para alguns. O Cunha já é réu. Por que não está preso? Essa é a minha pergunta. Acha que seria necessária uma intervenção militar no Brasil? Se por acaso for necessário, então que aconteça. Se for para que as pessoas parem de ser roubadas, assaltadas, assassinadas no nosso país, eu concordo com isso. Houve corrupção na ditadura militar? Houve comentários que sim, eu não tenho provas de nada, mas houve comentários que também aconteceu alguma coisa em relação a isso aí. Então talvez a intervenção militar possa também não ser a melhor solução, não? Mas a gente tem que ter a gente tem que mudar alguma coisa, né? Não podemos continuar do jeito que está. Então, cabe ao povo brasileiro, independente do PT e do Lula, sair às ruas e defender a legalidade. Defender as conquistas de todos esses anos de luta que não pode ser entregue nesse momento. Olha, nesse momento existe um complô das classes dominantes, um grande acordo, um grande pacto para tirar a Dilma e ocupar o poder. Isso ela está colhendo aquilo que construiu. Nenhum novo assentamento, Cátia Abreu como ministra e menos reforma agrária do que o FHC. Por que o MST vem à rua hoje defender o governo Dilma? Acho que é importante destacar que não estamos aqui em defesa do governo. Nós estamos aqui em defesa da democracia. Nós há tempo estamos alertando aos problemas que vive a nossa sociedade. Seja ela uma crise econômica, uma crise política, uma crise social. A saída dessas crises não vai ser impeachment a presidenta. Portanto, o impeachment da presidente Dilma seria um golpe. Uma das soluções para essa crise seria Lula presidente em 2018? Não vai ser de eleição em eleição que os problemas da nossa sociedade vão ser superados. É preciso sim que as reformas estruturais sejam enfrentadas. Hoje, se nós formos discutir, né, a política de juros no governo, a gente vê que é um absurdo nós ter 14% de juros. Isso só favorece aos rentistas, só favorece ao grande mercado. Então nós defendemos, né, a redução dos juros, a mudança da política econômica, a mudança de uma política, né, tributária que tenha garantia, né, de mais distribuição de renda a partir de uma reforma, né, de tributos. Como que a gente faz isso? Bom, taxando as grandes fortunas, criando ferramentas, né, para que os ricos paguem a conta da crise e não os trabalhadores, né, como vem sendo feito no último período. Não dá para nós viver hoje num país onde 7 famílias dominam os meios de comunicação do nosso país, né? Sejam na TV, na rádio ou nos jornais, né? Eu defendo que nós tenhamos um processo, né, de democratização da comunicação e, quem sabe, por que não, uma cassação da concessão da Rede Globo. Que foi companheiro de armas da presidenta Dilma, está satisfeita com o governo dela? De forma alguma. A Dilma fez muitas concessões e, na medida que foi fazendo política de ocupação de espaço, fez concessão, a direita tomou posição. E hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande devido a essa política de concessões da coligação presidida pela presidenta Dilma Rousseff. O senhor continua acreditando na Revolução Socialista como solução para os problemas do Brasil? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas isso a gente sente na rua. O povo brasileiro, como o povo de todo mundo, anseia por um governo, por um regime onde o homem não seja lobo do homem, onde o Estado possa, entendeu? Ser um Estado que organize a sociedade de uma tal forma que de cada um dê aquilo que pode e que cada um recebe aquilo que necessita. Isso aí é socialismo. E nós sabemos que para a saída dessa crise nós precisamos construir reformas de bases estruturais que comecem pela reforma da mídia, que começa pela reforma agrária e pela mudança na política econômica nesse país.